Está começando mais um Quinorando, como prometido, sobre Senna, o documentário. Eu queria dizer que foi uma grata surpresa. Eu me emocionei muito mais com o documentário do que com uma série, tá? Polêmica! Agora vamos rachar no meio. A fanbase do Senna vai cair matando. Não, mas assim, porque primeiro são iguais. São iguais. Em quase, assim, tipo, a série e o documentário tem 90% das mesmas sequências, inclusive. Talvez eu não É consiga. bem visível que a série chupou do documentário. Exatamente. A única coisa que é diferente é a infância do Senna, que é o início da série que não tem no documentário. O documentário já é ele mais maduro, né? Mas muito boa o documentário e impressionante como os detalhes são ricos, né? Foi muito, muito legal. O documentário que é dirigido pelo Asif Kapadia, que ele tem um documentário da Eminem House, bom pra caramba. Tem o do Maradona também, bom pra caramba. O cara é um documentarista de mão cheia, sabe? Legal, legal. E ele faz esse documentário. Tem vários documentários do Senna, mas esse documentário do Senna, ele é muito rico em detalhes. E o que a gente falou da série, né? Vamos acabar comparando com a série. A série dá muita ideia, joga um monte de carta na mesa, mas não trabalha muita coisa. O documentário não. Só para deixar claro para todo mundo, a série é da Netflix e o documentário é da Prime Video, que é o que a gente está comentando hoje. Eu acho que o documentário, inclusive, tá na Netflix também, tá? Não é exclusivo, tá? Ele tá. Entendi. Ele deve tá, eu acho que agora ele tá na Prime, mas ele tava na Netflix, fiquei indo e voltando. Não é difícil de achar ele, tá? Não é difícil. Não. E é um documentário. Por que eu digo que o documentário é mais rico que a série? Obviamente, a série é uma dramaturgia, né? Eles têm uma licença poética. Só que eu acho que o documentário consegue trazer nuances assim. Sim, dá mais credibilidade. Dá mais credibilidade. Tem muito mais. Por exemplo, a série, quando ele está falando sobre segurança, né? A preocupação do Senna, porque ele vira um cara que encabeça a segurança, né, dos carros. A morte dele, inclusive, vira, né, uma mudança disso. E a minissérie vai trabalhar isso lá no último episódio. Morreu o Ratzenberg, aí ele tem aquela cena com o Prost, falando, oh, pô, você poderia me ajudar e tal, não sei o quê. O documentário começa a trabalhar isso lá atrás. Quando tem um acidente lá que eu esqueci o nome do piloto, que o carro do cara... E é chocante, eles mostram, é chocante. O carro parte no meio, o cara fica lá todo... Quebrou os pernas, os braços, fica todo caído. A partir daquele momento, o documentário já começa, isso na metade, lá no começo do documentário, já começa a mostrar o Senna preocupado e o próprio Senna dando entrevista, mostra entrevistas dele falando, pô, a gente precisa repensar, a gente precisa analisar isso, a gente precisa... E aí as pessoas que estão comentando ali, orbitando. E eu acho que é de uma grandiosidade colocar o Reginaldo Leme, porque... Isso que eu não entendi, porque aí eu até comentar isso, a série trabalha muito mais o Reginaldo Leme do que o Galvão Bueno. O documentário, né? Isso. É porque aí, nesse caso, o documentário não tem muita coisa pessoal. Você vai ver. O documentário não fala da Xuxa, não fala da Galisteu. Elas aparecem, obviamente, sim. mas não entram em profundidade na vida pessoal dele. Da mesma forma que o Galvão Bueno tá ali como um narrador e narra os pontos importantes. Conta muito pelo Reginaldo Leme. Qual das entrevistas? E porque o Reginaldo Leme era um repórter, era um jornalista que estava em campo. Então o Reginaldo Leme é visto numa ótica, não de amigo, mas numa ótica de documentar o negócio mesmo. Entendi. Né? Credibilidade. Exato. E o Reginaldo Leme, para quem não conhece, ele é uma enciclopédia do automobilismo. Tá? Existe um cartão lá da Fórmula 1 que, tipo, 10 pessoas têm, que é um cartão que o cara tem, tipo, ganha um prêmio lá, uma credibilidade master da Fórmula 1 que tem. Ele é um desses. Você vê que ele é reconhecido pela própria Fórmula 1 como um cara foda. E quando traz ele narrando muitas das coisas, é muito isso, é trazendo muita credibilidade, é trazendo muito... Ele mesmo fala o
o que seria a morte do Senna, por quê, o que aconteceu. Então é muito trazer mesmo uma ótica jornalística nisso, né? Uhum. Então isso deixa o documentário talvez mais, vamos dizer assim, mais tangível, vamos dizer assim. Não viaja muito, ele vai sempre aprofundando nos assuntos, que é o assunto. E é interessante que o documentário vai te preparando. Acontece um negócio, acontece outro. Sim. Por exemplo, a minissérie não mostra o acidente dele no México. Né? O documentário mostra, e mostra ele depois puto. Né? Porra, eu bati na Chicane, na cena que ele tá tendo um bate-boca lá com o Balestre. Não tem isso no documentário. Né? Que aí o Balestre, não, a decisão é minha. A melhor decisão é a minha. Não sei o que, aquele bate-boca. Então tem o do Piquet, que realmente eu vi que era o Piquet realmente, que o Ayrton Senna se levanta e vai embora. Sim. Então assim, tem mais detalhezinhos assim que a série acabou deixando passar batido, que são importantes para a história do cara, né? O que eu gostei muito mesmo, que teve muito mais peso no documentário, foram as entrevistas com o Ayrton Senna, principalmente aquela que ele é acusado de ser o piloto que mais bate na Fórmula 1. E ele dá uma virada em cima disso, falando que não, eu não sou o mais bato, sou o que mais ganho, sou o que mais faço por isso. Mas mostra, na série não tem esse peso, ali mostra todo o descontentamento do Ayrton Senna com aquele tipo de pergunta. E você vê nitidamente que ele tá puto de estar respondendo aquilo, que ele tá tipo, o cara que tá perguntando para ele ele fala, cara, vindo de você, isso é uma decepção total. Ele demonstra, e isso tá muito legal, porque você vê o homem ali, não é o mito, é o homem, e a série trabalha, e a documentário trabalha muito bem isso, a questão de que a Ayrton Senna não era perfeita, que você consegue ver nas entrelinhas a ambição dele, a questão de ele é um homem triste, ele é um homem feliz, o tempo todo ele está de cabeça baixa, ele vai perdendo o amor para correr, porque ele vai entendendo que aquilo é política. A série toca nisso levemente, o documentário trabalha isso muito forte. É isso que é legal. É mostrar. E aí ele fala, inclusive, né? Ele tem uma hora. Acho que é no final, né? No final do documentário. Que depois que ele morre, volta um flashback, daí ele. Qual que foi seu maior rival? E qual que foi sua melhor. Aí ele fala, o cara do kart. Né? No kart, porque no kart não tinha política, porque no kart era puramente corrida, né? Não tinha política, né? E acho que o próprio Reginaldo fala durante o documentário, não sei se é no documentário que ele fala, que assim, corrida só no domingo, o resto é política, né, na Fórmula 1. Corrida só no domingo, o resto é politicagem. Então, é mostrar ele indo pra baixo, desanimado, o cara é foda, mas os caras estão massacrando ele o tempo inteiro. E mostra o lado do homem, porque ele estoura na pressão, ele estoura, entendeu? Pô, pra você ter uma ideia, né? Ele treta com o Schumacher, tem treta dele com o Schumacher. Sim. Isso não tem registro de imagem, mas ele agrediu um piloto, ele desceu o cacete de um piloto no motorhome, o Irvine, se eu não me engano, né? Ele entrou no motorhome e desceu porrada no cara, filho. Então, tem a questão dele com o Nelson Piquet também, no início, que ele e o Nelson Piquet se desentenderam. Aqui na série não trabalha, a minissérie não trabalha. E por que isso é legal pro documentário? Porra, querem desmerecer o cara? Não, é justamente mostrar que ele antes dele ser o herói, a lenda, é um ser humano, né? E ele tem medo. Né? No documentário, várias vezes ele fala, eu tenho medo. Ele fala, né? É depoimento dele. Fala, pô, eu tenho medo, cara. Meu medo é entrar num carro e não sair. Meu medo é morrer né, fazendo isso aqui. Eu acho assim, a série trabalha uma coisa diferente do documentário, porque o documentário ele demonstra de uma maneira até não tão direta como a série, como o Balestra e a Fórmula 1 foram culpados pela morte do Senna. Assim, nitidamente você dá para ver isso. Porque o que acontece? Ele sai, Williams, ele sai da. Não, ele sai da McLaren e vai para Williams. Ele vai para Williams para um carro que é desmontado na temporada dele. Ele não ganha. Porque se ele fosse para o carro que era da temporada passada, ele ia voar ali, porque o carro ia fazer. Tanto que o carro não tem balanceamento, o carro não consegue se acertar, porque ele foi construído para ter um computador interno que foi proibido assim que ele chegou na Williams. Porque o Balestra fez de propósito, isso fica claro para quem está assistindo, mas não é dito, que desmontaram o carro para ele não ser campeão. Então,
Quando ele dirigia o carro não conseguia acertar, porque não era um carro feito para correr. É um carro para ser computadorizado e correr. É porque isso aí, até a galera que é mais saudosista que não lembra, fala, pô, na Fórmula 1 antigamente não tinha as tecnologias que tem hoje. Tinha. E era justamente essa treta. Porque os carros tinham muita tecnologia embarcada já. Aí mudou o regulamento, não vai ter tecnologia embarcada. Então, tipo, só que o que acontece? Agora você falou, os caras projetaram um carro para ter tecnologia embarcada. Isso. Quer dizer, era um carro que tipo, eles iam entrar a milésimo ali de uma curva e a tecnologia ia ajudar o piloto. Aí tirou aquilo, meu amigo, era no braço, só que o perigo dobrou, né? E aí quem aparece é o Schumacher na Benetton, porque é um carro original, um carro bom, um piloto bom, e ele começou a pressionar o Ayrton Senna. Mostra muito que o Senna, ele tava na pressão já. Porque ele entra na Williams, que tinha sido dado bem ano passado, um ano antes. Ele chega, as 3 primeiras corridas do campeonato, ele quebra, o carro quebra, ele abandona. Ele roda em Interlagos, o carro quebra. E aí ele chega em Imola, ele consegue fazer a pole position, opa, alguma coisa vai fluir. Mas não vai, né? Diz que o carro, inclusive, o negócio dele cortar a mão, dele estar sempre cortando a mão, é porque o carro foi projetado de uma forma que, tipo assim, humanamente era quase. Não cabia um piloto lá dentro. Então, assim, o rolê da barra de direção, que fala, não tá no documentário isso, mas que fala isso depois, é porque justamente o volante era tão assim que o piloto não conseguia dirigir, era muito em cima, né, pro Senna. E ele precisava esticar mais. E aí eles cortaram a barra, soldaram, e o rolê, que dizem é esse, não tem isso no documentário, né? Que seria a barra de direção que quebrou e que ocasionou a morte dele. Pra você ter uma ideia, porque o carro era um remendo para tentar acompanhar o regulamento, né? Porque eles fizeram algo pensando no negócio, mudou o regulamento, bagunçou tudo. E tem um personagem tão importante no documentário que foi esquecido, quase esquecido na série, que é o Cid, né? Cid, que é o médico. Nossa, ele tem um peso no documentário muito grande, porque ele é o cara mais velho que todo mundo, que está para quase se aposentar no final, e que tem um peso de falar para os pilotos, olha, cuidado, olha, não aguento mais enterrar piloto, olha, não aguento mais... Sabe? E na série, os comentários dele a cada batida são sensacionais. Uma pena que a série não optou por trabalhar melhor isso. Ele aparece só no final, realmente, e não dá peso, né? E o Cid era um cara amigo do Senna, ele também era um amigão do Senna. Sim. E era um cara, era um médico, então ele viu muita merda, ele viu muita coisa, né? E aí, o rolê da pescaria é do caralho. Porque o Ratzenberger, eles vão conversar e ele fala, se quiser a gente pode ir embora e vamos pescar, irmão. Vamos pescar, a gente não precisa fazer isso aqui. Aí o Senna, não, eu preciso fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Ali é do caralho, porque você pensa o cara, né? Você pensa que você tá tendo uma conversa com o seu amigo, você viu uma desgraça, você falou, irmão, vamos pra casa, vamos fazer. Aí, eu vou tentar. E aí... Pesado, né? E você tem que salvar o cara, né? Você é o cara que... Eu acho que o cara que fez esse documentário, ele soube contar a história passando por épocas, sem perder a maturidade do Ayrton Senna, sem perder o quanto ele evoluiu e o quanto ele foi ficando uma pessoa mais triste e obcecada. Porque é impressionante quando chega nessa fase, aquela cena que ele olha para o alto, sentado no cockpit e deixa um pouco de luz bater no rosto dele, é fantástica. E você montar isso, porque uma coisa é você filmar, eu vou fazer um filme sobre o Ayrton Senna. Outra coisa é você montar uma história com várias entrevistas, várias cenas e contar uma história que não é você que está filmando, você só está editando. É difícil pra cacete, cara. É um recorte porque possivelmente o cinegrafista só filmou o Senna ali, né? Na época lá. Para ninguém ia imaginar. Filmou. Mas ele tem. Aí o cara tem a delicadeza de botar isso no documentário. Fazer algo meio tipo, cara, com quem que ele tá conversando? Ele tá olhando pra cima, ele tá conversando com alguém, ele tá pensando em alguma coisa. E você, como espectador, você absorve o que você quiser. É subjetivo, né? Ele tá conversando com Deus, ele tá refletindo com ele mesmo. 1001 possibilidades, né? Só que, obviamente, a montagem em cima disso é muito sutil. É muito sutil. Sabe? E o peso, é por isso que eu falei assim, o peso da morte dele no documentário é muito mais impactante. Obviamente, obviamente porque é real, talvez, mas ele é bastante impactante, sabe? Ele é bastante no impacto. Eu me lembro que na corrida não mostraram isso, mas não teve pole position,
na corrida seguinte, e na de Imola ninguém ficou no primeiro lugar, ficaram no segundo e no terceiro. Não, eu tenho. O Schumacher ganha, mas, tipo assim, eles sobem no pódio, só pega o troféu, levanta pra foto, ninguém comemora, ninguém estoura champanhe, eles vão embora. Não era nem pelo Senna, era pelo Ratzenberger, porque eles não sabiam que o Senna tinha morrido. Isso que foi uma filha da putagem, os caras não sabiam. Claro, foram dar a notícia depois, né? Eu acho que depois de horas depois, porque no final da corrida, tem no YouTube, se você procurar o GP de Imola, tem completo. Termina a corrida e só sabe que o estado dele é grave. Ninguém sabe do que ele morreu. Depois entra a notícia que ele morreu. Porque isso também foi um filho da putagem, porque se ele morre na pista, tinha que parar a corrida. Não, no documentário comenta que o médico já sabia que ele estava morto, porque ele dá uma respirada. Do suspiro. É a hora que. Aí é a hora que você quer, porque ele fala assim, o Cid ele fala assim, eu não sou um cara religioso, né? Ele dá a entender que ele não acredita em Deus. Mas naquela hora eu vi ele suspirar, eu falei, ele foi com Deus. Ali é isso que é trazer um... Você pegar um cara que chamou o cara, vamos pescar num dia antes, no outro dia você tá tentando salvar a vida do cara e você olhar e falar, irmão, não tem como. Isso é de uma delicadeza de você olhar e falar, nesse diálogo, o cara tá assim, já chorando. Não, e ainda tem o antes da corrida, quando o Senna lê uma parte da Bíblia, ele diz, resumidamente, que naquele corrida, naquele momento, naquele dia, o Senna ia se encontrar. E aí tem um peso danado, porque se encontrar é encontrar você mesmo, ou saber quem você é, ou qualquer coisa desse tipo, que é a morte, né? Que é a morte e o renascimento. O documentário trabalha bem, porque assim, sabe-se que naquele dia era um dia porque tava uma bosta porque o carro tava ruim. Era um final de semana porque ele tava muito com a cabeça quente porque o carro não tava bom. Você pensa, você tá ganhando tudo na McLaren. Aí você faz uma aposta, você muda de equipe. Isso é muito comum na Fórmula 1. Você chega na equipe, fudeu, a equipe tá uma bosta. A equipe que tava ganhando tudo tá uma bosta. E aí acontece justamente uma morte no final de semana. A vibe dos caras vai pra baixo. E aí você pensa, o cara já tava ruim, né? E aí o documentário traz esse lado técnico, né? De tipo, olha, existia esse problema com o carro, existia isso estava preocupando ele. Mas o documentário traz de uma forma muito sutil esse lado espiritual. De tipo, será que ele sabia? Será que ele estava prevendo alguma coisa? O documentário traz, mas é muito subjetivo, não é? O documentário está falando isso. O documentário traz esses detalhezinhos que você chega e reflete, mano, foi um final de semana cabuloso, sabe? Isso. Ele fala sobre aposentadoria, ele fala sobre estar com 33 anos e qual é o futuro dele. Porque você sabe qual é o final, não tem spoiler, você sabe qual é o final, então tudo isso vai ganhando e a maneira como o diretor vai colocando isso vai ganhando um peso extra, porque você sabe qual é o final da história. Então você fala, caramba, porque você mas será que ele sabia? Porque você vai criando sutilmente o desfecho, e isso no documentário é melhor que a série, porque no documentário tem um início, meio, fim e consequência. Na série não. Assim, como eu falei, lá no começo do documentário já mostra um acidente, né? Que o piloto se arrebentou todo, sobreviveu, mas ele quebrou perna, braço, ele foi um carro, né? E aí você assiste aquilo, você olha e fala. E aí corta. É muito impactante, porque a câmera mostra o cara todo arrebentado, corta o Senna olhando pra televisão, balançando a cabeça. E aí depois corta pra entrevista dele falando sobre ele ter medo. Né, sobre ele correr e tal, sobre ele ter medo. Por quê? Porque o documentário começa a te preparar, a trabalhar, tipo, ele vai morrer. Você sabe que ele vai morrer, mas você precisa entender tudo antes disso. Por que ele se preocupava com a segurança, por que ele chegou, por que ele foi ficando triste, por que ele era meio para baixo. E é aquilo que você falou. A minissérie trabalha muito o mito e o herói, né? Que realmente é o que está às vezes no imaginário das pessoas. Né? Sim. E no caso do documentário, trabalha o homem. Trabalha o homem também. Trabalha o herói? Trabalha. Mas ela trabalha também muito o homem. Ela desmistifica muito isso. Sim. É você assistir e entender. Eu falei da eletrônica do carro. Porque hoje em dia, às vezes, a pessoa que não acompanha... Eu falo porque eu acompanho Fórmula 1, assisto, né?
o pessoal fala, porque na época do Senna o carro não tinha tecnologia no braço. Não, o carro na época do Senna, lá nos anos 80, 90, já tinha direção hidráulica, o câmbio era automático sequencial. Era no volante. Já tinha muitas tecnologias que hoje em dia, obviamente, já não existem mais, mudou, mas o carro já era muito tecnológico, né? Se você for falar o carro no braço, aí era na época do Fangio, entendeu? Na época do Fittipaldi, aí sim você tá falando de raiz mesmo. Mas assim, é justamente mostrar essas sutilezas. E tipo assim, na época do Senna, não tinha esse negócio do piloto abrir 15 segundos por volta do segundo colocado. Você vai ver, o Senna metia a volta no Prost, 2 voltas no Prost. Então existia essa discrepância dos carros, existia isso. E o documentário traz isso, tipo, você vai ver o Senna, mas você vai ver o Senna da ótica real. Você vai ver o Senna como é que era naquilo, como é que era aquela realidade. E, obviamente, mostra que o carro era frágil, que o carro era um papel, era um pedaço de papel, entendeu? Então, morreu muita gente até chegar ali, né? Então... Uma coisa que eu gostei mais na série também, no documentário, perdão, é porque ele também mostra um pouco do que eram os pilotos. Por exemplo, no Alain Prost, na série, parece um bobão que corria a Fórmula 1. Aqui não, ele fala, é o corredor matemático, é o cara que corre com a pontuação e as regras na mão para poder ter o resultado. E aí fala do Nigel Mansell, que é um cara totalmente louco, que dirige de qualquer maneira. Mas você identifica, você não precisa mostrar o personagem toda hora, mas você cria referências para você entender como é que era o mundo da Fórmula 1. Na série isso fica muito avoado. Uhum. Igual eu falei no programa que a gente gravou da série. Se você for fazer um documentário hoje ou um filme sobre o Prost, o Senna vai ser o vilão. Ponto. Sim, o Senna vai ser o vilão em um momento. E tá tudo certo. Porque naquele ambiente de Fórmula 1 não existe amizade. É muito difícil você ver, hoje em dia mesmo, é muito difícil você ver piloto que vira amigo do outro. Muito difícil. Geralmente quando os caras aposentam, que eles viram amigão um do outro, que é justamente o que acontece. O Prost se aposenta e o Senna depois vira amigo dele, vocês voltam a se falar depois de anos. Mas dentro do ambiente de Fórmula 1, meu amigo, é trairagem atrás de trairagem, entendeu? Sim, então, em todos os aspectos. Tipo, na Fórmula 1 tem pessoa, tem engenheiro, que a função dele é ficar achando defeito no carro do outro para denunciar. Esse cara tá fazendo maracutaia. Então, isso sempre existiu, sabe? Então, e aí trazer o Prost, fazer ele de vilão, e ele é o vilão também no documentário, mas mostrar o porquê que ele era vilão. Era na ótica do Senna. Porque ele era um bom... São duas formas de pilotar totalmente diferentes que se agridem um com o outro. E o Prost quando o Senna entra, o Prost já era campeão. O Prost já tinha botava o pau na mesa, né? E o Senna era só um moleque que tava mostrando o resultado, obviamente, né? Da mesma forma que quando o Senna tá lá antes de morrer, quem tá lá no pé dele mordendo o calcanhar dele no campeonato é o Schumacher, né? A história também mostrou que o Schumacher virou multicampeão. Então é isso. Então é legal do documentário trazer isso. Tipo, você vai ver, o Senna não era um vilão, ele não era um filho da puta, mas você vai entender por que ele fazia isso. Você vai entender porque o Senna também fazia isso, né? Você entende por que um bateu no outro, você entende. Tanto que foi o segundo título dele que ele bateu atrás do Alain Prost. Foi o segundo título do Senna. Foi o pior título dele, porque é o que ele menos comemora, é o que ele mais fica cabisbaixo, porque ele se rendeu ao mercado de Fórmula 1, né? Porque o Prost fez com ele e falou, agora é minha vez, meu irmão. Ele é minha vez, né? E fez, né? Então, e você entende por que ele fez aquilo, e você entende por que o Prost também fez aquilo. Mas não é o que ele queria fazer, ele só queria correr, por isso que faz tanto mal para ele. Sim. Você vê... Então... Eu acho que o documentário é esse, é humanizar ele, mas sem entender o porquê de tudo isso. Por que ele virou um mito, virou uma lenda, né? É interessante, eu acho que o pé no chão faz com que você compreenda mais. E eu acho que o documentário, pra mim, na minha opinião, é muito emocionante. Você termina, eu fui rever pra gente gravar, toda vez termino prantos. É do caralho esse documentário. Maravilhoso. Valeu muito a pena ver. Obrigado pela dica. Ótimo, o documentário é ótimo. Não, eu queria dizer só que eu cumpri a minha parte, aguardo Irmãos Menendez
tá? Porque foi prometido que alguém ia assistir. Ah, não, bom. Em 2024 ainda, Moura? Peguei na retórica. Aqui é Prost Cena, meu amigo. Ó, o Wicked assiste, tá bom. Bom, filha da puta, assiste o Wicked. Eu vou ver o Irmãos Assiste o Wicked com essas fontes. Irmão Menezes é série? É sério, também 6 capítulos e tem um documentário. Eu não consegui terminar Pingu. Putz, tá difícil. Sério, pra mim é difícil. Maravilhoso. Tá difícil agora, irmão. Eu tive que assistir o Gladiador. O Gladiador foi uma minissérie pra mim. Eu assisti em 3 episódios. Deixa eu te falar que o Wicked tem uns 7 capítulos, 6 episódios. Não, é filme. Tem 2 horas e meia de cantoria, tá? Matheus, 2 horas e meia. Teve uma hora que eu liguei o celular, a Agnes também ficou olhando o Google. Eu vou te quebrar de novo com outra retórica. Estamos gravando hoje. Esse programa deve ir ao ar, não sei que dia que vai ao ar, né? Mas essa semana, Moura, tá saindo Kraven o Caçador. Então. Já tá na minha lista de piores filmes. Sem ver, já tá lá. Moura, não fala assim. O diretor falou para dar uma chance ao filme, para esquecer o universo Sony e dar uma chance ao filme. Quando o diretor começa a falar demais, meu amigo, é porque o trem quando o diretor começa a falar para dar uma chance no filme, não, assiste, confia, é bom. É isso. E depois, de 2025, Sexteto Sinistro, né? Oh, meu Deus. Me perguntaram essa semana, amor, onde que eu vou passar meu Réveillon? Eu falei, cara, eu vou passar em 2025, eu vou para 2025, porque é de graça. Se fosse, eu ficava em 24. Boa. E, pô, só de saber. Nossa Senhora. Não vai ter que gravar as expectativas para 2025, a gente vai. Eu acho que o que vai salvar a Sony é que tem um Aranha Verso 3 agora, né? E aí vai encher o cofre de dinheiro de novo. E aí falar, agora podemos fazer mais cagadas. Os caras estão torrando dinheiro, né, filho? Estão torrando para poder. Enfim, é isso. É isso. Comenta aí o que você achou de cena, o documentário. Vai lá, escuta o que a gente falou da minissérie, tá? Vai lá, ouve lá. Tudo de bom, abraços e bons filmes. Bons streamings.